aí, ferinhas, tudo bom com vocês? Então, próximo vídeo, biomoléculas inorgânicas, água. A gente já falou em algumas biomoléculas, a gente tem vídeo sobre proteínas, que são orgânicas, a gente tem vídeo sobre, acho que só sobre proteínas a gente fez, na verdade, a gente falou sobre várias outras biomoléculas, hoje a gente tá gravando aqui fora, porque o dia tá lindo, né? Espero que dê tudo certo. A gente já falou em várias biomoléculas, a gente falou em carboidrato quando a gente falou em respiração celular, mas a gente não falou ainda nas inorgânicas, né? Então a gente já falou bastante água também, que é inorgânico, mas a gente não falou especialmente sobre as moléculas inorgânicas. Então a gente vai falar agora, tá? Hoje é o dia da água e dos sais minerais. Então, água e sais minerais, pessoal. Água, tá? É uma molécula extremamente abundante no nosso planeta. E ainda bem que ela é extremamente abundante, por quê? Porque ela garante, então, a vida no nosso planeta, certo? Há bilhões de anos atrás, nos oceanos primitivos, o surgimento de vida se deu ali. Por quê? Também por causa da presença da água, certo? A maior parte das nossas reações, metabólicas acontece por intermédio da água, né? Então vamos dar uma olhadinha primeiro, antes de começar a falar na água, vamos dar uma olhadinha primeiro nesse gráfico de pizza aí. Esse gráfico de pizza a gente mostra, na verdade, o que? A quantidade de biomoléculas no organismo, nos organismos vivos, de maneira geral, tá? Principalmente no nosso. Então tá ali, ó, 70% é de água, então é um monte, né? Depois, logo depois da água, a biomolécula mais importante são as proteínas, lá, 15%. Depois a gente tem os ácidos nucleicos, DNA, RNA aí envolvidos, né? 7%, carboidratos 3%, que vão ser os responsáveis por fornecimento de energia para o nosso corpo, lipídios 2%, sais minerais 2%, aí outros 1%, que a gente tem outras moléculas também disponíveis, de outras naturezas. Mas enfim, falando em água então, ela é extremamente abundante. Vamos falar hoje de algumas propriedades dela então. Olhando a molécula de água, a gente sabe, ou deveria saber, da cara dela, né? Então a gente sabe que é uma molécula que forma um ângulo quando a gente junta dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Essas ligações formam um ângulo. Esse ângulo confere o quê? Polaridade para essa molécula, tá? Lá em cima, na ponta do triângulo, a gente tem o oxigênio. Ali em cima a gente tem uma polaridade negativa. E a polaridade positiva, a carga elétrica positiva, fica lá embaixo, na base, com os hidrogênios. Essa polaridade, pessoal, que a gente vê, ela é responsável pela formação de ligações que a gente chama de pontes de hidrogênio também, tá? Então, as pontes de hidrogênio se estabelecem entre os hidrogênios de moléculas de água e elas são ligações muito importantes porque elas vão estar presentes no DNA da gente, entre as bases nitrogenadas, a gente já falou sobre isso, que são ligações extremamente estáveis, tá? Por que é importante ser estável? Porque senão o nosso DNA, vocês imaginam que o DNA é preso entre uma fita e outra pelas bases nitrogenadas, base nitrogenada com base nitrogenada, presa por ligação de hidrogênio, por ponte de hidrogênio. Se essas pontes não fossem estáveis, a gente estaria toda hora abrindo o nosso DNA, a dupla hélice, expondo então as bases nitrogenadas, perigando perder partes de DNA aí, e daí gerando mutações, deleções, inversões e assim por diante. O que não é muito legal, tá? Assim como a gente pode ter uma mutação silenciosa, que não causa nada, a gente pode ter uma
uma mutação extremamente maléfica para o nosso organismo, então não é legal, certo? Outra coisa que a conformação da molécula de água e a polaridade faz, né? Moléculas polares, então, se ligam a moléculas polares. Isso, no caso da água, a gente chama as moléculas polares que se ligam na água de hidrofílicas, certo? E as moléculas que não se ligam ali são apolares. Um exemplo clássico, os lipídios, né? Então, as gorduras não se ligam na água. Por isso que a gente chama elas de hidrofóbicas. Lembra sempre que fobia é medo. Então, as moléculas hidrofóbicas são aquelas que têm medo da água, então elas não se ligam na água, tá bom? E aí, gente, tudo isso faz a gente lembrar de duas outras propriedades da água, tá? Coesão com as pontes de hidrogênio, tá? As pontes de hidrogênio sendo muito estáveis, elas vão formar ligações estáveis que faz com que a água tenha uma propriedade de coesão, certo? Gerando uma tensão superficial na água líquida, principalmente, que faz com que alguns organismos consigam caminhar em cima da água. Alguns pequenos organismos conseguem fazer isso, fotinho aí pra vocês, certo? Essa propriedade, este fenômeno que alguns organismos conseguem, que é caminhar sobre a água, é possível devido à tensão superficial da água, né, que é uma propriedade desencadeada, garantida pelas pontes de hidrogênio entre moléculas de água, que são bastante estáveis. O nome dessa propriedade é coesão, que confere tensão superficial na água líquida, ok? E a coesão, gente, também leva a gente vai falar de uma outra propriedade, que é a adesão. Então, moléculas polares se ligam a moléculas polares. É isso que a gente chama de adesão. Então, várias moléculas começam a se unir ali, certo? Que é o que eu já falei das moléculas polares, então, que se unem na água são as moléculas hidrofílicas. Então, as moléculas hidrofílicas se unem a moléculas de água pela propriedade que a gente chama de adesão, certo? E a adesão com a coesão, juntas, vão fazer com que a água consiga subir, às vezes metros e mais metros, em árvores muito altas, né? Que tem vasos transportadores de seiva. Então, a água só consegue entrar pelas raízes e subir metros e metros contra a força da gravidade. Por quê? Porque as paredes dos vasos lenhosos que carregam água e sais minerais, o xilema, tá? Nas plantas, nos vegetais superiores, as células destes vasos são polares, tá? Tem muita substância polar, muita molécula polar. Então, lembra? Por hidrofilia, então elas são hidrofílicas, elas vão puxar, vão se ligar pela adesão, vão se ligar a essas moléculas de água. E pela coesão, que uma molécula de água puxa a outra molécula de água devido às pontes de hidrogênio, aí ela começa a subir nos vasos transportadores, tá? É a mesma coisa daquela experiência do canudinho. Se a gente bota um canudo no copo de água, eu vou mostrar isso pra vocês, acho que eu tenho. Se a gente bota o canudinho dentro do copo de água e fecha lá em cima, né, os vasos são fechados em cima, chegam nas folhas, enfim, que são fechadas, o que acontece? A água sobe um pouquinho, não sobe lá embaixo? Por que ela sobe? Exatamente por capilaridade, ok? Por causa da adesão entre as moléculas polares ali da parede do canudo ou do vaso e as moléculas de água. Então, por adesão, elas se unem, se ligam e pela coesão entre as moléculas de água, uma puxa a outra e vai subindo. Então, isso a gente chama de
Capilaridade. Então, como a seiva bruta sobe nos vegetais superiores? Por capilaridade, tá, gente? Que é a união ou funcionamento conjunto de duas propriedades da água, adesão e coesão. E aí a gente tem também outra característica da água. A água tem um alto calor específico. O que é calor específico? Para você que está estudando aí para o vestibular e que já está estudando isso em física. Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de alguma substância, certo? A água tem um alto calor específico, então ela precisa de que a gente coloque muito calor nessa reação para que ela eleve 1 grau. Por que isso é importante? Porque vocês imaginem se a água tivesse um calor específico muito baixo, se qualquer calorzinho que a gente colocasse na reação fosse suficiente para elevar a temperatura da água em 1 grau, vocês imaginem o caos que ia ser dentro das nossas células. A solução intracelular, lá no citoplasma, essa solução ela é aquosa, então a gente tem água lá dentro. Então, se qualquer calorzinho servisse para elevar a temperatura intracelular, as nossas células iam acabar perdendo um monte de enzima, porque lembra que temperatura muito alta faz com que as enzimas e todas as proteínas desnaturem, então esse é um problemão. Então, esse alto calor específico que a água tem confere estabilidade térmica, tá? E ela acaba sendo uma proteção, então, para todos os organismos vivos, tanto vegetais quanto animais e os unicelulares mais ainda. Porque se eu perco uma célula, em função disso eu perco uma célula. Agora, se uma bactéria perde uma célula, ela é uma célula, então ela morre, certo? Outra característica importante da água, que é o contrário do calor, né? Então, ela congelada, ela se expande e ela fica menos densa. Ela fica menos densa, então ela boia sob a água líquida, certo? E ela boia justamente deixando com que a temperatura embaixo na água líquida seja um pouco maior, então, do que a temperatura dela congelada, porque ela está em contato com o ar, certo? Que está extremamente gelado. Então, essa capa de gelo funciona como um isolante térmico. Isso vai ser extremamente importante nas regiões polares e nas regiões onde a gente, na tundra, enfim, que tem lagos congelados. Por que é extremamente importante? Porque embaixo, logo embaixo dessa camada de gelo, a gente tem, então, garantido a vida daquele ecossistema ali, entendeu? Mesmo que a temperatura da água líquida esteja, muitas vezes, muito fria, a gente tem organismos que vivem ali, né? Que não estão congelados. Eles estão ali numa temperatura muito baixa, mas eles conseguem sobreviver, certo? A gente tem organismos adaptados para isso. Isso... Por que ali no gelo, na camada de gelo, eles não conseguem sobreviver? Porque o gelo, a água, quando congela, ela cria cristais de gelo. E os cristais de gelo, como todo cristal, né? Ele tem pontas. E essas pontas poderiam cortar as membranas das células vivas desses organismos. Então, a gente não consegue essa façanha, certo? A membrana plasmática ia estourar. Então, até por isso, tá? Em ambientes extremos, que a gente chama de extremófilos no geral, a gente só encontra organismos ou que têm esporos de resistência, né? Uma carapaça resistente que não se rompe com os cristais de gelo, ou bactérias que têm parede celular também, que confere resistência. E porque a gente sempre fala nos extremófilos, né, as bactérias de vulcões, de águas termais, que chegam a mais de 100 graus Celsius. Porém, a gente tem também bactérias encontradas em lagos congelados, com temperaturas muito, muito, muito abaixo de zero. Então, aí também seria possível a vida desses
organismos unicelulares, porque eles têm parede celular, ok? Outra coisa muito importante de se falar sobre a água é o poder que ela tem de dissolver coisas. Então, a água é tida como meu gato é miado. A água é tida como solvente universal, por quê? Porque ela tem o poder de dissolver soluções. Ela tira soluto, né, e sais minerais da maioria das soluções que a gente tem. Ela separa moléculas. Outra coisa importante que você tem que anotar aí. Todas as reações de quebra por intermédio de água, a gente chama de hidrólise. A gente tem várias, né, na natureza. Na gente ocorre hidrólise o tempo inteiro quando a gente digere alimentos, né? Então a gente tem que quebrar moléculas muito grandes até moléculas menores para que elas sejam absorvidas pelo sangue. Isso a gente chama de hidrólise, né? Por exemplo, os carboidratos polissacarídeos que a gente come, amido, por exemplo, ele tem que ser quebrado, até os monômeros, os monossacarídeos de glicose, certo? Que vão ser utilizados pela célula como combustível na respiração celular. E aí a gente quebra como? Fazendo hidrólise, tá? Uma outra reação super importante que tem hidrólise, que a gente fala muito em biologia, é na fotossíntese. Na fotossíntese a gente tem na fase fotoquímica, que é a fase dependente diretamente de luz, a gente tem a luz chegando e quando ela atinge as próprias moléculas de água, ela já faz uma hidrólise ali, ela quebra a molécula de água, certo? Daí a gente chama de fotohidrólise da própria água, fotohidrólise ou hidrólise da água, porque a molécula que foi quebrada foi a própria água, a hidrólise da água. Talvez seja mais famosa. E também para algumas reações de síntese, então fabricação, né, de algumas moléculas, a gente também tem a participação de moléculas de água. E às vezes para unir, para ligar, né, duas moléculas menores para fazer uma maior, a gente às vezes precisa da liberação de uma molécula de água. Para unir duas, sai uma molécula de água, e a gente chama de desidratação, tá? Para finalizar, então, a gente falou um monte de propriedade. A gente falou então das propriedades da água, as características da água. A gente falou o quanto de água o nosso organismo tem, que é 70%, e isso vai se manter, né? A gente vai ver que tem um padrão na natureza com relação à quantidade de água proporcional. Então, a gente tem no nosso organismo 70%. No planeta Terra, a gente também tem, então, 71% de água no nosso planeta. Ela só varia de estado, né? A gente tem também uma variação, como vocês veem aí no slide, a gente tem uma variação na quantidade de água nos nossos órgãos. Tem órgãos que tem menos e tem órgãos que tem mais, certo? Mas basicamente fica ali em média dos 70% também. Olha lá, o fígado tem 86% de água. Claro que isso, né, varia também de pessoa para pessoa, né? A água vai variar também, a quantidade de água dentro das células e dos tecidos, de acordo com a idade da pessoa. A gente pode ver que os mais novinhos, as novinhas, né, tem então mais água. E conforme a pessoa vai envelhecendo, a água vai ficando mais escassa nos tecidos. Também é por isso, também, tá? Não só, mas também é por isso que as pessoas enrugam. Quanto mais água você tomar, menos ruga você vai ter, básico, tá? E, pessoalzinho, a célula, no nível celular, né? De maneira geral, as células também têm 70% de água em média. Tá? Então, vocês veem que isso se mantém, tá, galera? E agora, falando nos sais minerais. Sais minerais não tem muito drama, tá? Os sais minerais são extremamente importantes, porque eles são íons extremamente utilizados pelo nosso corpo.
para várias funções. Então a gente vai falar, são muitos, tá? Mas a gente vai falar nos mais importantes, nos que a gente tem que saber de qualquer maneira. Então a gente vai falar no cálcio, né? O cálcio, ele vai ser importante, todo mundo sabe, para a construção da matriz óssea, certo? Que é mineral. Ele vai ser importantíssimo para a contração muscular, para o deslizamento dos filamentos de actina e miosina, que são proteínas que vão fazer a contração da fibra muscular. Ele vai ser importante também para transmissão de impulsos nervosos do sistema nervoso periférico, que envolve os nervos, né, até o sistema nervoso central, que envolve o cérebro. E é isso. Onde é que a gente encontra cálcio? Pessoal, em que alimentos? Principalmente laticínios, né? Os derivados de leite. E se você... mas eu não como leite, nem queijo, nem coisa nenhuma, porque você tem um problema, né? Tem intolerância à lactose, não sei o que, ou não gosto. Bom, você vai ter que se entupir de brócolis, de couve, de espinafre, que são os vegetais verdes escuros, que também são riquíssimos em cálcio, tá? Então não precisa tomar o leite, até porque o leite, o único bicho que mama depois de adulto é o ser humano, e mama na teta de outro bicho, né? Que é a vaca. Nem mama na teta de ser humano, né? Então não precisa. Ridículo isso, não precisa. Só que para suprir a carência desse cálcio que tem nos laticínios, você precisa sim comer folha verde escura, tá? Porque senão você vai ficar deficiente. E aí a gente tem o fósforo. O fósforo ele é super importante também na construção de ossos, porque a matriz óssea ela é feita não só por cálcio, ela é feita de fosfato de cálcio. Então, o fósforo vai ser importante aí. O fósforo vai ser importante para a construção dos nucleotídeos, que são aqueles monômeros que fazem os ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. A gente tem fosfato, um grupamento fosfato ali, tá? A gente vai ter fosfato na molécula, na moeda energética da nossa célula, que é o ATP. É uma adenosina trifosfato, então tem 3 fosfatos ali. A gente vai ter fósforo na membrana plasmática, nos fosfolipídios. A gente vai ter fósforo, então, praticamente em tudo, tá? Se a gente não tem fósforo no corpo, a gente não tem como construir o nosso corpo. Então, onde que a gente vai encontrar fósforo, Jana? A gente vai encontrar fósforo no leite, de novo, mas se você não toma leite, não tem problema, porque você vai encontrar nas carnes. Mas eu não tomo carne, então você vai encontrar nos cereais integrais e você vai encontrar nos legumes. Certinho? Potássio, extremamente importante. Para contração muscular, de novo, lembra? Come banana para não dar cãibra, porque na casca da banana tem um monte de potássio. Certo? Certo. Por quê? Porque o potássio vai ser importante na contração muscular. E quando você tem muito potássio, você não tem problemas na contração muscular. E aí, a grosso modo, evita cãibra, tá? As câimbras também não são evitadas só por isso. Tem outras coisas, mas ajuda. Não adianta só ter potássio e não ter cálcio, por exemplo, tá? O potássio também é super importante para a síntese de glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo, então é um carboidrato. Um polissacarídeo, um carboidrato grande, extremamente importante. Por quê? Porque quando o nosso corpo precisa de energia rápido, ele vai lá no fígado ou vai lá no músculo, que são os 2 locais onde a gente reserva, né, glicogênio, e degrada esse glicogênio rapidamente para liberar energia quando eu preciso de energia rápida. Então, glicogênio, pessoal, é o polissacarídeo de reserva dos animais, certo? Qual é a forma, qual é o polissacarídeo de reserva dos vegetais? Amido, tá? E qual é o polissacarídeo de reserva dos animais? Glicogênio. Onde é que ele fica reservado? No fígado e nos músculos, tá bom? E para síntese de proteínas, é extremamente importante também, certo? Potássio vai precisar. Para respiração celular também vai precisar de potássio, certo? E onde é que eu encontro potássio? Verdura, fruta e carne. Aí carne, gente, não esquece que carne é todo bicho que você come, certo?
Então, se você come boi, se você come peixe, se você come galinha, se você come escargot, se você come um grilo, se você come, sei lá, sapo, jacaré, é carne, tá? Grilo, gente, é diferente, tá? Eu falei, mas tava brincando. Mas não tem músculo, mas também é bicho. Então, quando a gente fala carne, a gente tá falando comer músculo de outro bicho. Ai, Jesus, vamos lá. Tá bom? E sódio. O sódio, pessoal, todo mundo fala em sódio. Hoje em dia, principalmente, porque a água tal tem sódio, não vamos comer muito sódio. Não vamos comer nada que tenha muito sódio, beber nada que tenha muito sódio. Por quê? Porque o sódio, numa quantidade ideal, tá, que é baixa, ele vai ser imprescindível para o controle hídrico do nosso corpo. Por quê? Porque ele tem uma propriedade que é retenção de líquido. Por isso que as pessoas não estão querendo consumir muito sódio. Porque quanto mais sódio a gente consome na água, nos alimentos, no que quer que seja, a gente vai começar a reter muito líquido. Isso não é legal para o nosso corpo. A gente começa a inchar. As mulheres têm horror a celulite. Celulite tem a ver com retenção de líquido. Então não é legal. Mas, num grau mínimo, né, que precisa, o sódio é importante, certo? Para impulsos nervosos, transmitir impulsos nervosos ao longo do axônio, lá dos neurônios até o cérebro, junto com o cálcio, junto com o potássio. Então, onde é que a gente vai encontrar sódio? No temido sal de cozinha, tá? Por quê? Porque sal de cozinha é o NaCl. Na, sódio, Cl, cloro. Então, o Na de sódio. Por isso que todo mundo foge, que nem o diabo foge da cruz, de comer muito sal, tá? Pra evitar o quê? Muita retenção de líquido no corpo. Certo? Mas o mínimo precisa, porque senão a gente não consegue transmitir impulsos nervosos do dedão lá do pé pro cérebro, tá bom? Outro importante, ferro. Outro importante, tipo, quase o mais importante, né? Por quê? Porque o ferro é o sal mineral imprescindível para a formação de hemoglobinas funcionais. O que é isso? Hemoglobina é a proteína responsável pela cor do seu sangue, né? Então ela deixa o sangue vermelho. E ela só carrega oxigênio para os tecidos se ela tem ferro na composição dela. Se ela não tiver ferro, nada feito. E aí as pessoas desencadeiam processos que a gente chama de anemia, tá bom? Que aí a pessoa não vai carregar oxigênio para os tecidos e a pessoa vai ter fadiga muscular, a pessoa vai se cansar rápido e daí vai ter todo o metabolismo prejudicado, energético prejudicado. E aí o que faz? Bom, começa a comer mais alimentos ricos em ferro. E que alimentos são esses, Jana? Bom, carne, né? Obviamente, porque lá a gente tem hemoglobina, que faz parte da hemácia, à disposição. A gente... Ah, mas sou vegana, o que eu faço? Me mato? Não. Você pode comer vegetais verdes escuros de novo, que além de muito cálcio, tem muito ferro. Você pode comer leguminosas, então feijão, lentilha, soja. O problema da soja tá nas monoculturas, assim, não só de soja. Nas monoculturas, como toda monocultura é um saco, tá? É um saco, é extremamente prejudicial para o ecossistema em geral. E o problema da soja é outro, já é papo para outro vídeo, mas a soja é rica, né, em ferro também, além de proteína, certo? Por isso que ela é muito consumida por quem é vegetariano. Só que não se esqueça, tá? E aí vale para todo mundo, vegetariano, vegano ou não, ou carnívoro. Não adianta vocês se entupirem de coisas com ferro, se vocês não estiverem comendo coisas ricas em vitamina C. Por quê? Para não ter gripe? Não. Vitamina C é importantíssima, é um cofatorzinho extremamente importante para segurar o ferro na hemoglobina. Se não tiver vitamina C disponível, a gente não consegue segurar o ferro que a gente está colocando para dentro. Então não adianta esse tipo de ferro
tem que tomar suco de limão, as limonadas da vida, tem que tomar suco de laranja, apesar de ter muito açúcar, que tem um monte de carinha que fala, ai não, mas tem muito açúcar em suco. Bom, não quer muito açúcar, acho que o suco vai, sei lá, dá um jeito de, sei lá, comer a fruta pelo menos, tá? Que tem uma diferencinha no açúcar da fruta espremida e da fruta, parece que é por causa da fibra, né, que você consome junto com a fruta, quando você come a fruta. Sei lá, mas de qualquer maneira, tem vitamina C, é bom comer, tá bom? E é isso, e aí a gente falta dois, só faltam dois. Magnésio. Magnésio, extremamente importante para os vegetais, porque sem magnésio eles não fazem clorofila, que é a proteína importantíssima, verdezinha, que vai conseguir capturar a energia luminosa para transformar em energia química no processo de fotossíntese, e disso também depende a nossa vida, né? E além disso, o magnésio também vai estar envolvido no metabolismo energético todo. Então, tanto vegetais fazem quanto a gente. Então, o magnésio vai ser importante para um monte de coisa. Onde é que a gente encontra magnésio? Nos vegetais em geral. Tá? Então, se você é carnívoro e não come salada, começa a comer, meu filho, porque você vai precisar de magnésio, se você já não tiver deficiente dele. Iodo, muito falado, por quê? Tireoide. Então, tem um bando de gente com hipertiroidismo, com hipotiroidismo. O que é isso? São disfunções de uma glândula que a gente tem nessa região aqui. Se você não lembra, vai lá no vídeo sobre sistema endócrino e vê. Você já tem que saber isso. Aqui a gente tem a tiroide e as paratiroides. E elas fabricam dois hormônios, quer dizer, as tiroides fabricam hormônios extremamente importantes, entre eles o T3 e T4, as tiroxinas. As tiroxinas têm iodo na sua composição molecular. Ou seja, evidentemente, então, que se você não tem iodo disponível nas suas células, não tem como fazer esses hormônios. E aí você vai desencadear um quadro de hipotiroidismo, porque você não tem a quantidade necessária, tem menos hormônios tiroidianos do que deveria ter. E aí você vai desencadear quadros de obesidade, sonolência, depressão e um monte de outras coisas em decorrência da falta dos hormônios tiroidianos ou da pouca quantidade deles. E outro problema vem daí também, né? Porque para compensar a falta de T3 e T4, a tiroide vai começar a trabalhar mais e vai aumentar de tamanho para tentar suprir, ela fica enlouquecida e fica grande, começa a aumentar de tamanho. Aumentando de tamanho, essa região aqui aumenta de tamanho, daí a gente fica bonito com uma papada horrorosa que a gente chama de bócio. E aí esse bócio só é consertado se a gente começa a repor, né, esse iodo por suplementação ou por injeção. Tem gente que precisa injetar iodo aqui para fazer uma regressão no tamanho da tireoide. E aí, pessoal, normalizando a situação, né? Onde é que se encontra iodo? Nos frutos do mar. Não gosto, acho nojento, não como peixe, não como. Então, é peixe, é molusco do mar, ou seja, ostra, mexilhão, marisco, tudo isso tem bastante iodo. Se você não gosta, acha nojentinho, essas lesmas do mar, eu acho nojento. Faz o seguinte, filha. Experimenta se imaginar com uma bola aqui embaixo no pescoço, sair pra baladinha, pra pegar aquele gatinho, ou você querendo pegar aquela menininha com uma coisa aqui. Não vai rolar, nem se deixar a barba. Aí o que faz? Vai comer um peixinho legal, vai sim. A gente tem um monte de água aqui no Brasil, uma costa maravilhosa, vai ter que comer, tá? Desde crustáceo, então, camarão,
os mexilhõezinhos, os peixinhos, vai comer um peixinho de vez em quando, porque além de um monte de coisa legal, outras que tem também iodo bastante. Ou então vai ter que comer sal de cozinha. Mas como assim sal de cozinha? Não era NaCl? O que tem a ver com iodo? Aqui o Brasil suplementa iodo no sal de cozinha por causa de vocês histéricos e histéricas que não gostam de comer frutos do mar. Entendeu? O Brasil não tem... Sério agora, o Brasil não tem muito hábito de comer frutos do mar como outros países. Por exemplo, no Mediterrâneo, lá na Europa, a Itália, França, Espanha, né? Que tem hábito de comer frutos do mar. A dieta mediterrânea, que tem muito peixe, eles não têm o mínimo problema com iodo. Agora aqui a gente tem, tá bom? Quanto menos iodo você come nos frutos do mar, menos iodo você vai ter disponível para fazer hormônio na sua tireoide. E aí você pode sim desencadear um problema de hipotireoidismo e um bócio bonito aqui. Então reveja sua alimentação rápido, porque se você depender do iodo só sal de cozinha, pode ser que você não possa comer sal de cozinha por causa de pressão, por exemplo. E aí o que faz? Chora, não come frutos do mar, criatura. Mas sou vegano. Aí vai ter que suplementar de alguma maneira. Vai ter que suplementar. Ou botar sal de cozinha, filho, pra você. Aí vai ter que controlar o resto. Tá bom? Sério. Tá? No mundo bonito das maravilhas, só da Alice. E é isso. A água e sais minerais. Não esqueçam, muito importante, são as biomoléculas inorgânicas que a gente tem. Ok? O sol já tá pegando aqui. Tá uma maravilha. E eu terminei o nosso vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e